Tem situações que você não esquece, não pela dor, pela clareza, porque naquele segundo você vê com uma nitidez que dias normais raramente oferecem exatamente o que está diante de você. A Camila escolheu o momento com aquela precisão de quem ensaiou. Fim do jantar, vinho já na terceira rodada, família toda presente. Aquela sonolência de sobremesa que torna as pessoas menos alertas e mais receptivas ao que chega com entonação casual. Sério, Eduardo! Voz alta o suficiente para a mesa toda ouvir. É embaraçoso você ter casado com isso. Não foi sussurro, foi declaração. A mesa inteira riu. O Eduardo, meu marido, a pessoa que havia prometido em frente de testemunhas que estaria ao meu lado, riu também. Não de forma que tentou disfarçar, de forma que entrou no ritmo da piada. Olhei para ele, 2 segundos, o suficiente para que eu soubesse que havia visto o que havia visto. Levantei, peguei a bolsa, fui embora. Não disse nada, não olhei para ninguém. Saí pela porta lateral do restaurante com aquela calma que vem não de controle emocional, mas de clareza de que a conversa naquela mesa havia terminado antes que eu me levantasse. Meu nome é Marina, tenho 39 anos. Sou sócia num fundo de venture capital especializado em startups de impacto, o que significa que passo os dias ouvindo empreendedores pitchar projetos e decidindo quais recebem capital para crescer. Entro numa sala de reunião, ouço uma ideia, faço as perguntas que revelam se o que parece sólido é sólido de verdade, e no final digo sim ou não com fundamento. É trabalho de julgamento. E na manhã seguinte ao jantar, às 10 da manhã, o sistema de agenda me mostrava o nome da reunião programada. Pitch, Camila Drummond, plataforma Educa Plus. A Camila era a irmã do Eduardo. Era a mulher que havia dito: é embaraçoso você ter casado com isso, 12 horas antes. E era a empreendedora que havia conseguido chegar até a fase de pitch do nosso fundo depois de 3 meses de processo seletivo, 2 rodadas de triagem por comitê e um relatório técnico aprovado pela equipe de análise. Havia chegado até mim pelo processo. Não sabia que eu era quem era. O fundo usava nome fantasia nas fases iniciais, política que havia adotado justamente para evitar que conexões pessoais influenciassem a triagem. Camila havia enviado o projeto pela plataforma aberta. Havia passado pela triagem técnica sem saber a quem pertencia o fundo. Havia chegado até o pitch não sabendo que a sócia gestora que ia ouvi-la era a cunhada de que havia rido na noite anterior. Havia algo sobre esse acaso que eu fiquei olhando por um momento antes de fechar o computador e ir para a sala de reuniões. Não planejei, não manipulei. Aconteceu. E eu havia de decidir o que fazer com o que aconteceu.
Antes de continuar, se essa história já está te prendendo, faz uma coisa para mim agora. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Agora vamos em frente, porque o que aconteceu quando a Camila entrou naquela sala de reunião e viu meu nome no crachá, e o que eu disse depois de ouvir o pitch inteiro, é a parte que vai te fazer pensar por dias. Preciso te contar quem é a Camila fora do jantar, porque ela não era apenas a pessoa que havia dito aquilo. Camila Drummond, 36 anos, professora de matemática do ensino médio há 12, com especialização em metodologias de ensino por competência. Havia fundado a Educa Paz 18 meses antes, uma plataforma de reforço escolar com foco em estudantes de baixa renda, usando algoritmos de personalização de trilha que ela mesma havia desenvolvido com 2 ex-alunos que tinham formação em programação. O projeto havia chegado ao nosso fundo por mérito. A plataforma tinha 16 mil usuários ativos, taxa de retenção acima da média do setor, e 2 contratos com secretarias municipais de educação. O DEC havia sido pontuado pelo comitê de triagem como um dos 5 melhores do semestre. Havia construído algo real e havia batido na porta certa. O fundo que eu gerenciava há 6 anos, o Horizonte Capital, tinha como tese central investimento em educação e saúde de impacto. Startups que resolviam problemas reais para populações que o mercado costumava ignorar. A EducaPlus era o tipo de projeto que nossa tese havia sido desenhada para apoiar. Havia algo sobre essa sobreposição. O projeto que eu havia, de qualquer forma, estar animada para ouvir sendo o projeto da mulher que havia me chamado de isso, que produzia uma das situações mais específicas que já havia enfrentado em 6 anos de fundo. Não era conflito de interesse no sentido jurídico, não havia relação comercial prévia, não havia compromisso de confidencialidade, não havia nada que a lei exigisse declarar. Era conflito de outra ordem, da ordem que não tem formulário. Cheguei cedo para a sala de reunião. Organizei o material, pus água na mesa, ajeitei o crachá. Fiz o que fazia antes de todo o pitch. O crachá dizia: Marina Fonseca, sócia gestora. Às 10 em ponto, a porta abriu. A Camila entrou com o laptop e o sorriso de quem passou noites preparando a apresentação. Varreu a sala com o olhar de quem está calibrando o ambiente. E parou. 2 segundos de processamento visível. O reconhecimento, a dissonância, o cálculo veloz de o que aquilo significava.
Fiquei sentada, com o bloco de notas, com a caneta, com a expressão que tinha em todo o pitch. Bom dia, disse. Pode sentar. Ela sentou. Havia algo naquele segundo, entre a porta abrindo e ela sentando, que revelava muito sobre quem ela era. Podia ter desculpado, saído, pedido reagendamento. Havia razão razoável para isso, e ninguém dentro do nosso processo poderia ter questionado. Não saiu. Ficou. Abriu o laptop, conectou ao projetor e começou o pitch. O problema que a EducaPlus resolve é simples de enunciar e muito difícil de resolver. Estudante de escola pública que precisa de reforço não tem acesso a reforço de qualidade porque reforço de qualidade custa o que família de baixa renda não tem. A voz saiu firme, sem vacilação. Era profissionalismo, era coragem. E eram as duas coisas ao mesmo tempo. E eu ouvi. Da mesma forma que ouço qualquer pitch, com a caneta e o bloco. E com a disposição de que o que acontecesse naquela sala ia ser determinado pelo projeto, não pela noite anterior. O pitch durou 22 minutos. Ela falou sobre o algoritmo de personalização de trilha, como funcionava, o que o diferenciava das plataformas existentes, o que os dados dos 16 mil usuários haviam revelado sobre padrões de aprendizagem que currículo padrão não contemplava. Falou sobre os contratos com secretarias municipais. Sobre a metodologia de validação de eficácia que havia desenvolvido com uma universidade parceira. Sobre o modelo de receita que mantinha o acesso gratuito para o estudante enquanto as secretarias pagavam por resultado de aprendizagem. Era pitch bem construído. Claro, honesto sobre as limitações, com dados que aguentavam questionamento. Fiz anotações durante os 22 minutos inteiros. No final, quando ela fechou o laptop, eu estava com 2 páginas de notas. E com as perguntas que sempre faço quando o projeto é real o suficiente para merecer as perguntas difíceis. Porque perguntas difíceis só chegam quando o projeto passou pelo teste inicial. Se fosse fraco, eu teria 3 perguntas de educação e despediria. Tinha 8 perguntas, das pesadas. E foi onde o pitch de verdade começou. Porque perguntas pesadas são as mais honestas. São as que revelam se o empreendedor entende o que está construindo ou se conhece só a versão bonita do que está construindo. A versão bonita é o que todo mundo apresenta em 22 minutos de slides. A versão real aparece nas respostas das perguntas que você não esperava. E eu tinha 8 delas. Organizei o bloco, levantei os olhos e comecei. Havia uma clareza naquele momento que levou anos para construir e que chegou como reflexo, não como esforço. A clareza de quem sabe separar o que sente do que avalia, de quem sabe que o projeto na frente dela era o projeto, não a pessoa.
E a pessoa estava esperando as perguntas. Então fiz. As 8 perguntas que revelam se alguém sabe o que está construindo ou se sabe só apresentar o que está construindo. 2 são a mesma, só chegam de ângulos diferentes. E empreendedor que só conhece a versão bonita responde uma e trava na outra. Camila respondeu as 8, sem travar. As 8 perguntas levaram 40 minutos. Perguntei sobre a escalabilidade do algoritmo quando a base de usuários crescesse 10 vezes. Sobre o risco de dependência de contratos com secretarias que podiam mudar com troca de governo. Sobre o modelo de propriedade intelectual do código desenvolvido pelos ex-alunos. Sobre como havia calculado o custo de aquisição de usuário nos contratos B2G. Sobre o plano de retenção de talento técnico numa empresa ainda sem liquidez. Sobre o que acontecia com a proposta de valor se uma plataforma grande com capital decidisse copiar o modelo. Sobre o ponto de equilíbrio financeiro. Sobre o que ela não sabia ainda sobre o próprio negócio. A última pergunta sempre era essa, a que mais revelava. O que você ainda não sabe sobre a Educaplas? Empreendedor que responde nada não entende o próprio projeto. Empreendedor que lista uma coisa pequena está gerenciando a impressão. Empreendedor de verdade fica quieto por alguns segundos antes de responder, porque a pergunta exige honestidade real. A Camila ficou quieta por 6 segundos. Contei internamente. Seis segundos é tempo real de processamento. É diferente de hesitação. Depois disse: não sei se o meu método de avaliação de aprendizagem está medindo o que precisa medir. Uso a metodologia do parceiro universitário, mas não tenho formação em psicometria e há uma parte do instrumento que foi adaptado por nós sem validação científica completa. Isso pode comprometer a credibilidade do argumento de resultado se uma avaliação externa chegar a conclusão diferente. Era a resposta mais honesta e mais inteligente que podia dar. Anotar. Não porque era problema. Mas era problema trabalhável. Anotar porque ela havia identificado a vulnerabilidade real do projeto sem que eu houvesse chegado por esse ângulo ainda. Empreendedor que conhece a fraqueza do próprio negócio antes que o investidor descubra é empreendedor que vai saber resolver quando o problema aparecer. No final dos 40 minutos, fechei o bloco. Olhei para ela. O projeto é sólido, disse. A tese está certa. Os números de tração são reais. Ela ficou quieta esperando o mas. O problema de psicometria que você identificou precisa de resposta antes do aporte. Não porque compromete o projeto, porque compromete o argumento de resultado que é a âncora de todo o modelo de receita com secretarias. Fiz uma pausa. Se o instrumento de avaliação não aguentar escrutínio externo, os contratos com secretarias ficam vulneráveis.
E os contratos com secretarias são a razão pela qual o modelo funciona. Quanto tempo eu teria? Não tem prazo fixo. Quando a validação estiver feita, você volta. Se a validação confirmar o instrumento, o aporte segue. Se revelar problemas, você me conta o que revelou e o que vai fazer. Desonestidade nessa etapa é o único critério de eliminação automática. Ela ficou com aquilo por um momento. Por que desonestidade especificamente? Porque tudo o mais tem solução. Problema técnico tem solução. Problema de modelo tem solução. Empreendedor que esconde problema não tem solução, porque você não pode resolver o que não te dizem. Ela assentiu, lentamente, de quem está incorporando algo que vai além daquela reunião. Posso te perguntar uma coisa? Disse ela. Pode. Você podia ter me mandado embora. Podia ter encontrado razão para não ouvir. Uma pausa. Por que ouviu? Olhei para ela por um segundo e disse a coisa mais simples e mais verdadeira que havia. Porque o projeto havia passado pelo processo e porque o processo não sabe o que aconteceu no jantar. Ela ficou quieta de um jeito diferente dos silêncios anteriores. Não de processamento, de peso. Obrigada, disse finalmente. Volta quando a validação estiver pronta. Saiu. Fiquei na sala por mais uns minutos depois que a porta fechou, com o bloco cheio de anotações sobre a Educaplas, com as 8 respostas que havia dado, 6 das quais eram boas e 2 das quais eram ótimas. Com a resposta sobre psicometria que havia sido a melhor de todas. Era projeto que merecia o aporte. Quando a validação chegasse, ia aprovar, não apesar do que havia acontecido no jantar. Independente do que havia acontecido no jantar. Porque independente era a única posição que eu conseguia defender diante de qualquer pessoa, incluindo eu mesma. Preciso te contar o que aconteceu naquela tarde depois do pitch, porque é onde os 2 processos, o profissional e o pessoal, tiveram de ser separados de forma explícita. O Eduardo ligou às 2 da tarde. Atendi com aquela atenção de quem não sabe completamente o que espera, mas que sabe que a conversa era necessária. Renata me contou o que aconteceu, disse. Usando o nome errado, Renata era a protagonista do roteiro anterior. Aqui eu era Marina. Mas o Eduardo havia dito o que havia dito, que a irmã havia te ligado. Deixa eu corrigir. A Camila havia me ligado antes do Eduardo. Havia enviado mensagem ainda dentro do carro depois do pitch. Dizia apenas: você era a última pessoa que eu esperava encontrar naquela sala. E foi exatamente quem eu precisava encontrar. Não havia respondido ainda quando o Eduardo ligou. Ela me contou sobre o pitch, disse ele.
com aquela voz que reconhecia como a voz de quando havia processado algo e que estava chegando de dentro do processamento. Que você ouviu o projeto todo, que fez as perguntas. Era o que havia para fazer. Marina. Eduardo. Silêncio de ambos os lados por um momento que tinha o peso de muita coisa dentro. Sobre ontem à noite, disse ele. Eu errei. Você riu? Eu errei, repetiu, com aquela insistência de quem sabe que nomear de forma direta importa. Não foi eu não devia ter rido. Foi eu errei. A diferença importa para mim. Havia algo sobre aquela distinção. Eu errei em vez de não devia ter, que chegou de um lugar que eu não havia esperado completamente. Não devia ter é análise retroativa. Eu errei é responsabilidade sobre o ato. Vai fazer algo com isso? Perguntei. Já fiz. Conversei com a Camila antes de te ligar. Disse o que precisava ser dito sobre o que ela havia feito e sobre o que eu havia feito em seguida. Uma pausa. Ela já sabia. Tinha acabado de sair do pitch e estava processando as duas coisas ao mesmo tempo. E o que você disse a ela? Que rir da mulher que eu havia prometido proteger era o pior que havia feito em muitos anos e que a vergonha era minha, não dela. Havia algo sobre aquela frase. A vergonha era minha, não dela, que chegou de um lugar diferente de qualquer coisa que o Eduardo havia dito sobre aquele assunto em todo o tempo de casamento. Não havia dito que estava envergonhado da irmã. Havia dito que a vergonha era dele. Essa distinção era a diferença entre processar o erro como algo que veio de fora e processar como algo que ele havia escolhido. Preciso de tempo, disse. Sei. Não de penalização, de tempo para processar. Entendo. Estou aqui quando você estiver pronta. Desliguei. Fiquei com o celular na mão por um momento. Então abri a mensagem da Camila e respondi. O projeto tem mérito real. Faz a validação com seriedade e volta. Ela respondeu em 2 minutos. Vou fazer. Obrigada pela honestidade que eu não merecia. Mereceu pela forma que respondeu às perguntas. O projeto merece pela consistência dos dados. Silêncio digital por uns 3 minutos. E então? Posso te perguntar uma coisa que não é sobre o pitch? Pode. Como você conseguiu? Não precisei perguntar o quê. Era evidente o quê. 18 anos de aprender que julgamento bom requer separar o que você sente do que você avalia. Não porque o que você sente não importa, importa, mas porque misturar os dois destrói os dois. Ficou quieta. E então? Você é mais do que eu pensei. Você não tinha perguntado o suficiente para saber. Havia algo sobre aquela troca de mensagens que ficou como o momento mais honesto de toda aquela semana. Não a decisão de ouvir o pitch, não as 8 perguntas, não o eu errei do Eduardo. Aquelas 2 frases no final. Você é mais do que eu pensei.
Você não tinha perguntado o suficiente para saber. Era o começo de qualquer relação real. Quando a versão que você havia construído na cabeça encontra a pessoa de verdade e você nomeia a diferença em vez de fingir que não há diferença. A Camila havia construído uma versão de mim que era isso. Uma sílaba, sem rosto, sem história, sem os 18 anos de trabalho que estavam na pasta daquela reunião. Agora tinha outra versão, ainda incompleta. Versões sempre são. Mas mais real do que a anterior, e mais real era o único lugar de onde relação verdadeira podia crescer. A validação demorou 11 semanas. Sei o número exato porque havia anotado no bloco na manhã do pitch. Não para cobrar prazo, para lembrar que 11 semanas era tempo razoável para um trabalho honesto de psicometria com parceiro universitário. Rápido demais seria sinal de que havia sido feito para passar num cheque, não para revelar o que precisava ser revelado. A Camila voltou na 11ª semana. Chegou com relatório, não deck de apresentação, relatório técnico de 43 páginas com anexos de metodologia, dados brutos e comparativo com instrumentos validados da literatura. Sentei com o relatório por 2 horas antes da reunião marcada. Era bom trabalho, mais do que bom. Era trabalho que havia ido além do que eu havia pedido. Havia contratado estatístico externo para validação independente. Havia ajustado 4 itens do instrumento que o processo havia revelado como problemáticos. Havia replicado a validação com uma amostra nova de 300 estudantes e havia documentado tudo, com honestidade suficiente para incluir os 2 itens que ainda apresentavam limitação que a literatura não conseguia resolver completamente. Quando ela entrou para a reunião, disse antes de eu falar: "O instrumento melhorou, mas ainda tem 2 limitações que não consegui eliminar." Estão no relatório com a metodologia que usamos para mitigar. Não vou fingir que foram resolvidas porque não foram. Era o tipo de abertura que eu havia aprendido a reconhecer ao longo de 6 anos de fundo como o sinal mais confiável de empreendedor, que vai conseguir construir algo duradouro. Não era perfeição, era honestidade sobre imperfeição. Vi as 2 limitações, disse, e vi como você as documentou. E vi que o instrumento ajustado tem validade superior ao que estava sendo usado antes da validação. Está aprovado? Perguntou, com aquela voz direta de quem não quer rodeio. Está aprovado. Ela ficou quieta por um segundo, e então soltou um ar que era ao mesmo tempo alívio e chegada. O tipo de expiração de quem estava carregando algo por 11 semanas e que podia largar. Valor, prazo e condições vão chegar por escrito essa semana, disse.
O processo de due diligence legal começa depois da assinatura da term sheet. Ela assentiu. Depois disse, com aquela voz mais baixa: Posso falar uma coisa fora do profissional? Pode. Quando entrei naquela sala na primeira vez e te vi, meu primeiro instinto foi ir embora. Pedir para reagendar, arranjar alguma desculpa. Uma pausa. Fiquei porque o projeto era importante demais para eu deixar o que eu havia feito atrapalhar a chance que ele merecia. Bom instinto. Não foi fácil, eu sei. Vi. Havia algo sobre aquela observação. Eu sei, vi, que eu havia dito de forma natural, mas que chegara de um lugar real. Havia visto. A Camila havia ficado naquela sala quando a coisa mais fácil era sair. Havia aberto o laptop, conectado o projetor, falado os 22 minutos com a voz firme. Esse detalhe, de não ter saído, havia dito algo sobre ela que o pitch em si não dizia. A Educablas vai longe, disse, com ou sem o aporte, mas com o aporte vai mais longe mais rápido. Obrigada pelo projeto, não pelo que aconteceu antes. Ela ficou com aquilo. São coisas separadas. São, mas não é todo mundo que consegue separar. É o trabalho. Era. E naquele escritório, com o relatório de 43 páginas aberto na mesa entre nós, o trabalho havia separado as coisas da forma que precisavam ser separadas. Havia algo sobre o processo de 11 semanas que ficou como o período mais revelador de toda a história. Mais do que a noite do jantar, mais do que o pitch da primeira manhã. A Camila havia feito o trabalho que eu havia pedido. Havia feito mais do que o mínimo. Havia contratado validação externa, havia ajustado o instrumento, havia documentado as limitações remanescentes com honestidade que tornava o relatório mais confiável do que seria se houvesse fingido que tudo estava resolvido. Esse tipo de trabalho não vem de quem está fazendo para impressionar. Vem de quem se importa com o que está construindo de verdade. E quem se importa de verdade com o que está construindo de verdade é o tipo de empreendedor que um fundo de impacto existe para apoiar. Havia feito a escolha certa ao não mandar embora quando havia reconhecido o nome na agenda. Não por generosidade, por critério. O critério havia validado a escolha e o projeto ia crescer. Com o capital do Horizonte Capital por baixo. Assinamos na semana seguinte. Quero te contar o que aconteceu nos meses que se seguiram à assinatura, porque é onde a história fica de verdade. Não no drama do jantar, nem na tensão do pitch, mas no que foi construído depois. A Educaplas cresceu rápido depois do aporte. Não de forma que tornava o crescimento insustentável, de forma que a atração que havia existido antes do investimento ficou mais acelerada com o capital para sustentar a velocidade.
Os 16 mil usuários ativos viraram 43 mil em 4 meses. Os 2 contratos com secretarias municipais viraram 5. A equipe dobrou. Acompanhei tudo de perto da forma que um fundo acompanha: relatórios mensais, reunião trimestral com os fundadores, acesso ao dashboard de métricas em tempo real. A Camila era fundadora de que você faz acompanhamento porque quer, não porque precisa. As métricas chegavam limpas, os problemas chegavam cedo, antes de virar crise, e as decisões chegavam com raciocínio explicitado. Em uma das reuniões trimestrais, depois de passar pelos números, ela disse algo fora do roteiro. Você me fez uma pergunta no pitch que eu carrego até hoje. Qual? O que você ainda não sabe sobre a Educaplas? E descobri a resposta verdadeira que não consegui dar naquele dia. Qual era? Não sabia se era boa o suficiente para fazer isso. Tinha o projeto, tinha os dados, tinha a tese, mas não sabia se eu era a pessoa para escalar. Uma pausa. Era minha dúvida real, e não falei porque parecia fraqueza. Era fraqueza? Era honestidade. E honestidade sobre dúvida não é fraqueza. É o que te mantém em checagem com a realidade. Havia algo sobre esse reconhecimento, chegando meses depois, num contexto em que ela estava claramente provando para si mesma que era boa o suficiente, que revelava o que havia mudado, não só no projeto. Nela. Você é boa o suficiente, disse. Os números dizem. Os números dizem o que foi feito até agora. O que vem depois ainda vai ser decidido. Era a resposta mais madura que um fundador pode dar sobre o próprio histórico. Não, obrigada, sei que sou boa. Não, ainda tenho dúvidas. A distinção precisa entre o que foi provado e o que ainda vai ser provado. Havia algo sobre a Camila que foi se revelando ao longo daqueles meses da forma que pessoas reais se revelam, em camadas, de acordo com o que a situação pede. A camada que o jantar havia mostrado era uma camada de raiva, ou medo, ou insegurança que havia saído da pior forma possível. Era real, mas era uma camada, não o todo. As camadas que o pitch e os meses seguintes revelaram eram outras. A empreendedora que ficou quando poderia ter ido embora. Que fez a validação 11 semanas com honestidade, que chegou nas reuniões com os problemas cedo, antes de virar crise, que reconhecia a dúvida sobre si mesma sem deixar que a dúvida paralisasse. Essas eram camadas mais próximas do todo. E o todo era mais interessante do que a primeira camada havia sugerido. Havia algo sobre trabalhar com alguém ao longo do tempo que é radicalmente diferente de conhecer alguém num jantar.
No jantar, você vê uma pessoa sob pressão social, com vinho, com a família ao redor, com todos os mecanismos de defesa e de performance que o ambiente de família aciona. No trabalho, especialmente num trabalho que exige decisão sob pressão, honestidade sobre limitação, responsabilidade sobre resultado, você vê outra coisa. Você vê o que a pessoa faz quando importa de verdade. A Camila havia mostrado o que fazia quando importava de verdade, e era bom de ver. Era, na verdade, o tipo de fundadora que eu havia entrado no ramo de venture capital para apoiar. A ironia de quem havia me chamado de isso ser exatamente essa pessoa não me escapava. Mas ironia é o que acontece quando você separa julgamento de sentimento. O sentimento havia ficado no jantar. O julgamento havia ficado na reunião. E o projeto havia crescido por causa do julgamento. Não do sentimento. Do julgamento. Que havia sido construído ao longo de 18 anos para ser exatamente isso. Tem uma coisa sobre isso que precisa ser nomeada de forma direta antes de qualquer outra coisa, porque é a parte da história que mais ficou comigo. Não como dor, como análise. Isso é desumanização numa sílaba. Não tem gênero, não tem nome, não tem história. É a palavra que usamos para objetos, para animais, para abstrações. Quando você a usa para uma pessoa, está dizendo: essa pessoa não é suficientemente real para merecer um pronome que reconheça a humanidade. A Camila havia me chamado de isso num jantar de família e havia chegado na minha sala de reunião pedir investimento para um projeto que existia porque ela havia passado 12 anos tentando garantir que estudantes invisíveis no sistema tivessem acesso à aprendizagem de qualidade. Havia algo de paradoxal naquilo que eu havia ficado processando nas semanas depois do jantar. Ela havia desumanizado. E havia construído empresa que existia para humanizar o acesso à educação para quem o sistema tornava invisível. As duas coisas eram verdadeiras ao mesmo tempo, e isso me dizia algo não só sobre a Camila, sobre como as pessoas são, como alguém pode ter compromisso genuíno com um valor em determinado contexto e falhar completamente com esse mesmo valor em outro. Não era hipocrisia calculada, era cegueira de contexto. Em família, com vinho, com a pressão social de ser a irmã que defende o irmão, o valor de respeitar a humanidade do outro havia sumido. Em trabalho, com 16 mil estudantes que dependiam da plataforma funcionar, o valor estava intacto, não justificava, mas explicava. E explicação honesta sobre comportamento humano é o que permite que você tome decisões reais, em vez de decisões baseadas em versão simplificada das pessoas.
Havia algo sobre o Eduardo que precisava de atenção também, porque ele era parte central dessa história, de uma forma que raramente aparecia nas narrativas desse tipo. Ele havia rido e havia dito: "Eu errei", da forma que eu havia precisado ouvir. As semanas depois do jantar foram de processo, não de ruptura imediata, não de reconciliação rápida, de processo. Conversas que havia de acontecer, coisas que havia de ser ditas, cada uma no tempo que precisava. Havia começado terapia de casal. Não porque o casamento estava acabando, porque havia ficado claro que havia coisas dentro do casamento que havíamos evitado nomear e que o jantar havia tornado impossível de continuar evitando. A risada era uma delas. O Eduardo havia rido não por maldade. Havia rido por um reflexo social que revelava algo sobre como ele se posicionava dentro da dinâmica da família de origem. Havia um padrão, de seguir o ritmo do grupo, de não criar atrito com a irmã, de preferir o conforto da aprovação familiar à defesa da pessoa que havia escolhido, que estava presente há mais tempo do que aquela noite. Nomear isso havia custado. As conversas não foram fáceis. Houve momentos em que o processamento ficou pesado demais para continuar naquele dia, e havia de pausar e voltar depois. Mas havia ficado com o processo, porque o que havia entre a gente era real. E real merece o trabalho de ser honesto sobre o que estava errado. Havia algo que o terapeuta havia dito numa das sessões que ficou como a frase mais precisa sobre o que havia acontecido naquele jantar. Havia dito: "Você riu porque naquele momento pertencer à família era mais importante do que proteger o casamento. E a escolha foi feita em um segundo, sem que você percebesse que estava fazendo uma escolha." O Eduardo havia ficado com aquela frase por dias. Havia me contado depois. O pior, havia dito, não era que eu havia escolhido, era que nem havia percebido que estava escolhendo. Era a análise mais honesta e mais difícil. Escolha inconsciente é mais difícil de trabalhar do que escolha intencional, porque não tem intenção de onde partir. Tem padrão, e padrão leva mais tempo para ser identificado e mais tempo ainda para ser mudado. Estávamos no tempo, com o processo e com a clareza de que o casamento merecia o trabalho. Havia algo também sobre a minha decisão de ouvir o pitch que havia impactado o Eduardo de formas que eu não havia antecipado completamente. Ele havia me dito, algumas semanas depois da assinatura com a Educa Plais: "O que você fez naquela sala foi mais do que eu consegui fazer no jantar." São situações diferentes. São, mas o princípio é o mesmo: escolher o que é certo em vez do que é fácil. Era, e era também o princípio que eu havia precisado que ele chegasse por conta própria.
Não porque havia dito, porque havia feito, e ele havia visto. E estar sendo visto por quem você ama fazendo o que é certo, não o que é fácil, é o tipo de coisa que muda o que existe dentro de um casamento de formas que nenhuma conversa de terapia consegue substituir completamente. Havia feito o que havia de fazer no pitch, e o casamento havia ficado um pouco mais sólido por isso. Não resolvido, mais sólido, que era exatamente o que havia para ter naquele momento. Quero te contar algo que aconteceu na primeira reunião de família depois de tudo, porque é onde os efeitos chegaram da forma mais concreta. Era jantar na casa dos sogros. A primeira vez desde aquela noite que a família estava reunida. Havia de ser estranha. Foi. Mas foi de uma forma específica que eu não havia antecipado. A Camila havia chegado antes de mim. Quando entrei, ela estava na cozinha ajudando a sogra. Me viu entrar. Ficou parada por um segundo. Então, veio até mim. Preciso te apresentar formalmente, disse, com aquela voz que tinha trabalho de dizer. Me chamo Camila, sou irmã do Eduardo e fundei a Educapaz com 2 ex-alunos meus há 18 meses. Havia algo tão específico naquela apresentação que eu fiquei quieta por um segundo processando. Ela havia se apresentado pelo trabalho. Não sou irmã do Eduardo. Sou irmã do Eduardo e fundei a Educapaz. Era a apresentação de alguém que havia decidido que o que havia construído era parte de quem ela era e que havia de ser nomeado. Marina Fonseca, disse, parceira no Horizonte Capital e investidora na Educapaz. O Eduardo, que estava ao meu lado, olhou para os 2 crachás invisíveis que havíamos acabado de trocar e deu aquela risada curta de quando algo é ao mesmo tempo absurdo e certo. A sogra, que havia acompanhado a troca sem entender completamente o contexto, disse: Você investiu no projeto da Camila? Investi. Mas vocês se conheciam antes? Somos família, disse a Camila antes de mim, com aquela simplicidade de quem está estabelecendo algo que não precisa de elaboração. A sogra ficou com aquilo. E então disse, com aquela diretividade de sogra que fala o que pensa antes de pensar. Então tá mais fácil conversar sobre o negócio sem ter de marcar reunião. Havia algo de exatamente certo naquela observação despretensiosa. Era mais fácil. Não porque o pessoal havia desaparecido, porque o profissional havia criado uma ponte que o pessoal sozinho não havia criado. A Camila e eu havíamos chegado àquela cozinha pela via mais inesperada possível. Ela havia me chamado de isso num jantar. Havia me apresentado o projeto da vida dela no dia seguinte e havia provado nos 11 meses seguintes que merecia o que havia pedido.
Era uma história estranha e específica. E era também, de alguma forma, mais sólida do que a maioria das relações familiares que existiam naquela mesa. Porque havia passado por teste real. Jantar em família não é teste. É convivência gerenciada. Pitch com 40 minutos de perguntas pesadas é teste. 11 semanas de validação com honestidade sobre limitação é teste. 43 mil usuários ativos é resultado de teste. A Camila havia passado pelos testes que importavam. E aquela cozinha havia ficado diferente por isso. No final do jantar, quando as pessoas estavam se despedindo, ela me encontrou num momento em que estávamos sozinhas perto da porta. Obrigada por ter ficado naquela sala, disse, em vez de ter ido embora. Você não foi embora também. Eu pensei. Eu sei, vi. Ficamos um segundo com aquilo. Vai ser uma parceria complicada às vezes, disse ela. Por causa de tudo. Vai. Mas vai ser parceria real. E parceria real é melhor do que parceria fácil. Ela assentiu. E foi. Saí daquele jantar diferente do jantar anterior. Da mesma casa, da mesma família, da mesma cozinha. Mas com outra versão do que podia existir ali. Construída pela via mais longa possível. E mais sólida por causa disso. Tem uma coisa sobre é embaraçoso você ter casado com isso, que é a parte que mais ficou comigo como aprendizado real e que vai além de qualquer coisa que aconteceu no pitch ou nos meses seguintes. Aquela frase revelava muito mais sobre a Camila do que sobre mim. Revelava que ela havia construído uma versão de mim que cabia numa sílaba, que havia presumido, sem verificar, sem perguntar, sem passar tempo real com a pessoa real, o suficiente para chegar a um julgamento que expressou em público com aquela certeza. Ela era a empreendedora que havia passado 12 anos convencida de que os estudantes invisíveis no sistema de educação mereciam ser vistos de verdade. E havia me tratado como invisível numa sílaba. Não porque era hipócrita, porque julgamento de qualidade é difícil. Exige esforço. E o esforço que ela aplicava no trabalho, por estudantes que não conhecia pessoalmente, não havia aplicado para mim, que estava sentada do outro lado da mesa do jantar. Isso é humano. E é o erro mais comum que existe. Essa é a primeira coisa que quero que você leve daqui. O julgamento que você aplica com rigor no trabalho, no contexto profissional, nos ambientes em que as apostas são visíveis, aplica também nas pessoas ao redor. Nas pessoas que você presume conhecer porque são família, porque são vizinhos, porque estão lá há anos. Você provavelmente tem um isso no seu círculo. Uma pessoa que você avaliou na primeira impressão e que ficou naquela avaliação, que você nunca perguntou de verdade. Pergunta. A segunda coisa é sobre ficar na sala.
A Camila entrou no pitch quando a coisa mais fácil era ir embora. Havia razão razoável para reagendar. Ninguém havia questionado. Ficou. E essa escolha, de não ir embora quando era fácil ir, foi o que tornou possível tudo o que veio depois. O projeto aprovado, a validação honesta, os 43 mil usuários, a reunião de família diferente. Tudo começou com ela não tendo saído pela porta. Quando a situação pede que você vá embora e você sabe que ficar é o que você construiu exige, fica. Não por teimosia, por compromisso com o que é real, acima do que é confortável. A terceira coisa é sobre separar o que você sente do que você avalia. Aquela reunião de pitch foi a mais estranha que conduzi em 6 anos e foi também uma das mais importantes para mim como profissional. Não pelo projeto, mas pelo que revelar sobre o que havia construído. Havia separado, havia ouvido. Havia feito as 8 perguntas. Havia aprovado pelo critério. Não por bondade para Camila, por integridade com o processo que havia construído para que servisse exatamente nesses momentos. Separar o que você sente do que você avalia não é negar o que sente. É garantir que cada coisa fica no lugar onde funciona. O sentimento fica no jantar. O julgamento fica na reunião. E cada um, no lugar certo, produz o resultado certo. Quero te deixar com a imagem que carrego de toda essa história. Não a noite do jantar, o que custou. Não a manhã do pitch, o que revelou. Não os 11 meses depois, o que cresceu. É a apresentação na cozinha. Me chamo Camila, sou irmã do Eduardo e fundei a Educaplas com 2 ex-alunos meus há 18 meses. A mulher que me havia chamado de isso havia se apresentado pelo nome e pelo trabalho. Havia colocado o que havia construído no mesmo plano em que havia colocado quem era na família. E eu havia respondido do mesmo jeito. Marina Fonseca. Parceira no Horizonte Capital e investidora na Educa Plus. Era a apresentação que correspondia à realidade, não a versão de um jantar com vinho. A realidade de 11 meses de trabalho honesto, 43 mil usuários, validação que revelou limitação sem esconder. Essa realidade havia chegado à cozinha da sogra. E havia ficado lá. Parceria complicada às vezes. Real sempre. E real é o único tipo de relação que vale o trabalho de construir. Deixa eu te contar uma última coisa que aconteceu meses depois e que ficou como o encerramento mais inesperado de toda essa história. A Educa Paz foi selecionada para apresentação num evento de tecnologia educacional. O tipo de evento onde startups de impacto apresentam resultados e recebem visibilidade de setor. A Camila havia pedido se eu gostaria de estar presente na plateia como representante do fundo. Fui.
Ela subiu no palco com aquela postura que eu havia visto pela primeira vez naquela sala de reunião. Ombros abertos, passo firme, mas com uma qualidade diferente. Não era a postura de candidata preparada que havia entrado no pitch. Era a postura de fundadora que havia provado o que havia prometido. Falou por 20 minutos sobre a Educaplus, sobre os 43 mil usuários, sobre os 5 contratos com secretarias. Sobre o instrumento de avaliação que havia sido validado externamente e que havia virado referência metodológica para 2 outras plataformas do setor. E no final, quando chegou na parte sobre os aprendizados, disse uma coisa que eu não havia esperado. A lição mais importante que aprendi nesses 18 meses não foi sobre produto nem sobre modelo de negócio. Foi sobre o que acontece quando você apresenta seu projeto para alguém que tem razão para não te ouvir e que ouve de qualquer jeito. A sala ficou quieta com aquilo. Aprendi que integridade não é sobre estar acima da situação. É sobre ter construído algo ao longo do tempo que funciona mesmo quando a situação é difícil. Não me citou pelo nome. Não havia porquê. Era uma lição, não um agradecimento. Mas era também, eu sabia, sobre o que havia acontecido naquela sala de reunião. Saí do evento antes do coquetel. Não porque não queria ficar, porque havia algo sobre aquele momento que queria processar sozinha primeiro. No carro, fiquei em silêncio por um tempo. A Camila havia dito: é embaraçoso você ter casado com isso, num jantar de família. E agora estava num palco dizendo que integridade é sobre construir algo que funciona mesmo quando a situação é difícil. As 2 coisas eram dela, eram reais. E a segunda não apagava a primeira. A primeira havia criado o contexto para que a segunda precisasse ser aprendida. Havia algo de completo naquilo que levou um tempo para assentar. Não resolvido. Não sem custo. Não sem as semanas difíceis depois do jantar, não sem as conversas na terapia de casal, não sem os 11 meses de validação, não sem a reunião de família estranha. Mas completo na forma que as histórias ficam completas quando chegam a um lugar honesto, não ao lugar bonito, ao lugar verdadeiro. O lugar verdadeiro era esse. 2 mulheres que haviam chegado à mesma cozinha por caminhos opostos, que haviam feito o trabalho de ser honestas sobre o que havia acontecido e que haviam construído algo real a partir do que havia sobrado depois de tudo. Parceria complicada, real sempre. E lá fora, numa plateia de 400 pessoas, 43 mil estudantes tinham acesso à aprendizagem de qualidade, porque a Camila havia ficado naquela sala de reunião quando poderia ter ido embora.
E por que eu havia ouvido quando poderia ter mandado embora? 18 meses depois do jantar. Era suficiente. Era, na verdade, exatamente o suficiente. Há uma última coisa que quero te dizer, que não é sobre a Camila, nem sobre o Eduardo, nem sobre o Pete. É sobre a noite do jantar. Levantei daquela mesa e fui embora sem olhar para trás. Não olhei para trás porque sabia para onde estava indo. Para casa, para o trabalho da segunda-feira, para as 8 perguntas que revelariam se o projeto era real. Quando você sabe para onde está indo, a mesa que ri fica no passado antes que você chegue na porta. Não porque você está acima, porque você está em movimento. E movimento, quando tem direção, é o que impede que a dor de um momento vire o peso de todos os momentos seguintes. Vai embora quando for hora. E na segunda-feira, ouve o pitch. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Me conta nos comentários, você já julgou alguém com a primeira impressão e depois descobriu o quanto estava errado? O que mudou quando você perguntou de verdade? Sua história importa tanto quanto a minha. Vamos construir aqui uma comunidade de pessoas que sabem que isso nunca é uma sílaba suficiente para descrever ninguém e que julgamento real exige o esforço de ver de verdade. Nos vemos no próximo relato.